Olá, muito boa noite. Está no ar mais um podcast CESEI. Eu sou Beatriz Vilar. Eu sou Heloísa Campos e nós duas somos estudantes do 8º período do curso de Publicidade e Propaganda. Hoje estamos aqui para bater um bate-papo bem legal com Alfredinho Albuquerque sobre brand e gestão de marcas. Alfredinho, faça uma apresentação para o pessoal que está nos assistindo. Quem é Alfredinho? Qual é a sua relação com a publicidade, a comunicação? Olá, meu nome é Alfredo Albuquerque, preferivelmente Alfredinho, muito melhor. Acho melhor me tratar assim, gosto de ter todo mundo perto de mim. Sou jornalista pela UEPB, há 12 anos já trabalhando com comunicação, também sou relações públicas pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Sou pós-graduado em gestão de comunicação integrada e também marketing, estratégia e inovação. Desenvolvo hoje trabalhos com a comunicação governamental, comunicação política e sou especialista em humanização de marca e marketing de influência. Vamos falar um pouquinho, já entrando aí no assunto, sobre brand. Fala um pouquinho como é a sua atuação, quais os cases que você traz pra gente da sua atuação no mercado. Bia, a minha atuação com branding, ela começou com a necessidade de dinheiro, né? Porque a gente passou a comunicação em Campina Grande, ela tinha um foco muito forte na revista impressa. Teve uma época, não parece, mas a gente tinha revista impressa. E a gente começou a fazer uma migração para as redes sociais. E quando a gente começou a ir para as redes sociais, a gente começou a ver que precisava de um novo comportamento. Isso ainda sem a palavra branding ser debatida de modo público, como a gente conhece hoje. A gente só sabia, quando eu digo a gente, eu, um grupo de amigos, os profissionais da área, a gente só sabia que era necessário que existisse uma marca, um conjunto de comportamentos e signos que uma determinada marca deveria seguir para poder criar uma conexão. Então daí começamos o branding, comecei a trabalhar com branding nesse sentido ainda sem dar o nome, só que passei como social media, como redator, como videomaker, trabalhei com Celino, por exemplo, como videomaker e social media, só que me chamaram para o branding, para uma cadeira de branding na Miyoshi. Quando a Miyoshi precisou fazer o rebranding, quando ela começou a pensar e estabelecer como mercado de luxo, eu fui convidado para desenvolver alguns projetos e hoje alguns projetos da Miyoshi estão rodando. Já deixei projeto de branding para o marketing, o flagship da Miyoshi foi pensado na minha época, então estou por aí no caminho do branding até hoje. E hoje eu não saí dele porque quando a gente fala de comunicação política, quando a gente fala de marketing de influência e humanização de marca, puro branding, tudo dentro desse guarda-chuva. Quando a gente fala aí, pegando esse case da Miyoshi, qual foi a principal mudança, né, de posicionamento que você enxergou que fez com que a Miyoshi se tornasse o que ela é hoje? A Miyoshi, ela começou, para mim é um dos grandes cases da cidade. A Miyoshi, ela começou vendendo roupa, digamos que para o público C. Quando eu falo público C, eu peço que o público entenda que é fato econômico nesse sentido. Sim. Só que a partir do momento que alguns usuários da marca começaram a adentrar determinados ambientes que esse público C não utilizava, a gente estava ali pegando já o finalzinho do público B, o comecinho do público B e o início do público A, então a Miyoshi começou a entender que ela poderia adentrar nesse mercado, ela poderia adentrar nessa comunidade. Não à toa que se você pegar umas coleções passadas da Miyoshi, você vê que tem muito logomania. Tem muitas camisas com o nome Miyoshi, 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 Miyoshi. E algumas coleções agora são desenvolvidas somente com o M, com o Miyoshi aqui, só no colarinho ou na gola, enfim. Então, eu acho que a principal mudança foi ela sair de um marketing, de uma comunicação com muita informação, que é típica do público C. Ela saiu de uma comunicação com muitos elementos chamativos para ir para algo minimalista. Poucos elementos, máximo impacto. Eu acho que a principal mudança foi visual. É moda, então a principal mudança tinha que ser no visual. Você acredita que uma boa gestão de marca, ela pode proteger de uma crise, por exemplo? Só protege. E como é que o brand cria essa proteção em volta da marca? Vamos lá, só protege, né? Sim. Quando uma boa gestão de marca, ela faz com que a empresa detentora ela não sofra uma crise. Eu vou dar um exemplo para vocês.
Eu estudei o luxo por um tempo na Belas Artes. Por ser uma faculdade, eu era bolsista na Belas Artes, tá? Eu gosto muito de dizer isso, porque quando eu digo, não é uma faculdade que visa o luxo, todo mundo acha que minha conta bancária, não, gente, eu era bolsista na universidade. Mas conquistou o espaço para Conquistei, e com muito aperreio. Eu mandei mensagem pro presidente, mandei e-mail pro presidente para pedir bolsa. Como é que uma marca protege de uma crise? Eu vou falar pelo mercado de luxo. Quem quer utilizar uma marca, ela não quer. A pessoa que quer utilizar uma marca, que quer se conectar com uma marca, ela não tem nenhum tipo de problema em pagar o que a marca pede, porque ela quer a marca. Um exemplo, a Apple. Quem quer utilizar a Apple, ainda que não tenha dinheiro para adquirir um iPhone, ela vai adquirir um AirPod. Ela vai adquirir a tag, porque ela quer a marca. E por que ela quer a marca? Porque a gestão por trás foi muito bem feita. Por conta dos ativos que foram criados, por conta dos desejos de consumo que foram criados. Então, deixa eu tentar trazer de uma forma mais clara. Por que eu estou dizendo assim, trazer de uma forma mais clara? Porque a gente entende e não necessariamente eu sei quem vai assistir entende o que a gente está falando. Um branding bem feito, ele começa trabalhando o desejo de aspiração da sua persona. E mais uma vez eu vou falar persona. Eu poderia falar público? Poderia. Só que um brand bem feito não quer olhar o público, ele quer olhar a persona. Sim. A massa é para a marca C. O público A gosta da pessoa. O que ela escuta, o que ela pensa, para onde ela vai, qual é o grupo de amigos dela. Então, uma marca com gestão de branding bem feita, ela visa isso. Então, a marca entendeu isso. Ela entendeu para onde o público vai, ela vai saber em todos os passos daquela persona como é que ela pode chegar naquela pessoa. Então, se eu quero um salário de 15 mil reais, não tenho condições, mas eu tenho condições de comprar uma capa de celular, eu tenho condições de comprar uma tag. Então, é por isso que uma marca, um branding bem feito consegue blindar uma marca de, por exemplo, uma crise financeira, porque ela gera um desejo aspiracional. É um estilo de vida que o público quer ter. Exatamente. Ela se torna um sonho. Sim. Vou falar para vocês uma marca Hermès, moda. Sim. Qual é a pessoa, uma bolsa da Hermès, uma Birkin, menina, caríssima, mas a pessoa quer um lenço da Hermès, porque ela quer ter Hermès. E quer pertencer, né? Ela quer coisa pertencer. Que a gente anda falando muito nas nossas aulas é a questão de que saúde está em alta hoje. Sim. E aí as marcas, elas ocupam esse lugar, por exemplo, corrida. Era isso que eu ia Temos dizer. os tênis caríssimos de corrida, que eu não corro, mas Bia vai saber me dizer qual é. Isso. Então a gente tem o relógio da corrida. Vai entrando muitos acessórios também. Isso, porque correr é algo super tranquilo. Você sai da sua casa, você vai, bota qualquer tênis e você consegue correr. Vamos sair dos objetos. Vou dar um exemplo para você agora. Vamos sair do material. As pessoas querem entender o vocabulário. O que é um pace? É a noção de pertencimento. Isso. O que é um pace? Teu pace, baixa teu pace. Quando eu tô andando no açude velho com o meu cachorro, que alguém faz, baixa teu pace. Eu, Deixa eu caminhar em paz. Deixa eu caminhar em paz com o doguinho. Falando desses elementos, né, que constroem uma marca e torna elas valiosas, o que você acredita que transforma, né, esses elementos em lucro real das marcas? Claro, porque se não fosse assim, ninguém ia fazer. Gente, no final é dinheiro. Sim. No final é dinheiro. A gente ama trabalhar com comunicação, a gente ama trabalhar com marca, mas no final é dinheiro. Só que, quando uma marca faz uma gestão de branding bem feita, acho que gestão de branding é redundante, né, professor? Falar gestão de branding é redundante. Mas é porque eu estou tentando evitar, porque quando uma marca vai fazer gestão de marca, aí fica pior ainda, né? Quando uma marca faz um branding bem feito, ela não quer, ela começa a entender, quando o negócio começa a entender que ela não quer mais ganhar pelo volume. Sim, Ela quer ganhar pelo único elemento que ela vai conseguir colocar o valor que ela quiser. Sim. O que aquilo torna mais valioso. A Apple lançou aquele celular laranja. Isso. Ela sabe que ela pode não vender o mesmo número, mas ela tá vendendo um por 18 mil pila, eu acho, uma coisa assim. Tá perto lá o Pro Max, sei das contas, o Mega Man deles.
É muito alto. Eu acho que, trazendo para a marca de luxo, a gente pode falar também sobre Rolex, por exemplo. Isso. Não é só você ter dinheiro para comprar um Rolex. Não, existe uma investigação sobre a sua vida, porque você precisa pertencer àquele grupo. A Ferrari tem uma lista enorme pra poder comprar. Porque o que é que acontece? Tem uma socióloga chamada Senhorita Bira, que eu acho maravilhosa, que ela fala de uma coisa chamada a herança que importa. Sim, eu ia falar isso. É uma crítica social gigantesca. É a herança que importa. Não adianta você ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro e a herança que importa. A marca não enxergou ali o público dela. Exato. E eu acho que falando sobre uma crítica social, a gente pode, inclusive, falar sobre corrida. Acho que corrida anda sendo muito acessível e as pessoas estão percebendo isso e estão querendo ir para um novo esporte. As pessoas estão falando, acho que Tem Pilates, Ironman. Tem Pilates, Ironman, enfim, uma infinidade de... Ironman. Já. Na verdade, não inventaram, já existia. Não, o Ironman ou é o Triton, que você tem que correr, aí você faz a natação, tudo no mesmo percurso. E ainda tem outro... E pedala. E pedala. Na verdade, já existia, mas aí você percebe que precisa de muito tempo pra você se dedicar àquilo. Então, quem vai ter muito tempo hoje em dia? Quem tem dinheiro. É caro, né? Tempo Exato. tá sendo um ativo caríssimo que as pessoas não têm. Exatamente. Esporte é caro. Na verdade, esse esporte em si não é pra qualquer pessoa. Uma bike boa pra poder fazer um triatlon, ela custa R$1.000. A preparação. Vamos Exatamente. falar logo da preparação. A pessoa tem uma preparação para praticar essa sequência esportiva, meu amor. É Dr. Emanuel, Dr. Abraão, é Complexo S13 Campina Grande, é Corpus. uma É você equipe- viver para isso. É uma equipe muito grande também por trás. Então, não se torna acessível pra esse tipo de pessoas. E aí eles vão indo para novos esportes, né? Uma vez eu disse uma frase na sala de aula e minha professora, ela quase atira em mim. Quando eu disse, professora, me entenda, branding não é para pobre. Ela olhou pra minha cara, ela abriu tanto o olho que eu vi o olho da professora pular. Ela disse, Alfredo, essa sua frase me espanta. Eu disse, professora, você sabe por quê? Todas as marcas que querem fazer branding, elas começam a fazer investimentos altíssimos para alcançar pessoas com nível muito alto, tanto de educação, quanto de currículo, quanto financeiro. Professora, a loja que quer vender tudo é 10, tudo é 20, ela não está preocupada com isso, ela quer volume. Principalmente porque o produto dela está baixo. Eu disse, professora, a Shein. Eu disse, a Shein, tudo bem que ela tem um trabalho de comunicação bem feito para o público que ela mira, mas ela não está preocupada em estabelecer um público lá em cima, ela não está preocupada de colocar uma flagship no Cidade Jardim de São Paulo, numa coisa criativa. Ela não quer está volume. preocupada. Ela quer volume. É diferente daquela marca, por exemplo, que abriu de garrafa lá no shopping, que tu deu uma rechaça. A Paco, essa mesmo. Já é outra pegada. Sim, completamente. Ela colocou no meio do shopping Partage porque é onde tem. Se tivesse um shopping na Manuel Tavares, na parte mais alta da Manuel Tavares, teria sido lá. Porque é onde está concentrada a maior riqueza imobiliária da cidade, entre Manuel Tavares e Mirante. É engraçado essa questão do shopping, por exemplo. Por quê? O shopping, se você perceber, esses últimos tempos, ele tem se readaptado às empresas que estão lá dentro. Tem trago muito esse público mais com poder aquisitivo. Então, querendo ou não, ele meio que está se dividindo o shopping entre a parte eletizada e a parte que o pessoal tem mais acesso. E eu acredito que entra também numa parte de brand do shopping, né? De alcançar dos dois públicos. Como você enxerga esse abraço, né? Que ele está tentando fazer com Eu não sei se a palavra é abraço, né? Se for abraço, existe um vácuo no meio. Porque vou dar um exemplo, se a gente entra no portão do Otacílio, quem está fazendo uma ponte ali é a Riachuelo, porque depois da Riachuelo, a gente vai pegar a Duda Nera, a gente vai pegar a Adidas, a gente vai pegar aquela das malas, que é extremamente altíssimo. Pega da Farm, por exemplo. A gente pega da FAC. Você tá entendendo? É isso, eu tô... A Riachuelo é a Shein presencial, que a gente tem, que Riachuelo é a Shein presencial. Mas eles que a estão gente sem tem. humildade, às vezes. Não, foi-se. a Botou forma na mão de como Deus e vamos embora. Então, eu não considero um abraço. Eu considero, de fato, uma repartição. É uma repartição que é necessária. E vou dizer para você porque ela é necessária.
Pelo menos para o tamanho que a gente ainda tem em Campina, meu Deus, Odete falando. Para o tamanho que a gente tem em Campina, para ainda uma falta de um shopping que coloque essas lojas de elite de forma mais separadas, isso tem que ser feito. Abraçar os dois. O shopping onde eu estudei, em Minas Gerais, eu estudei alguns meses. Aí veio a pandemia, mandou todo mundo para casa. Aí quando parou, já estava no final do curso. Professora, eu vou voltar? Não. Já está faltando monografia, vou ficar aqui. O shopping que eu estudava, a gente não podia entrar a pé. Tinha que entrar de Uber. Ou quem tem carro, entra de carro. O shopping que eu estudava, ele não tinha praça de alimentação, para o shopping não feder a comida. Então Campina Grande não tem uma estrutura para isso, para estabelecer somente uma marca de luxo. Campina Grande também não tem uma marca de luxo. Campina Grande tem ali, no máximo, uma franquia de um Adidas. Como é que Campina Grande não tem marca de luxo? Eu fui criticado dentro da Mioshi, quando me perguntaram uma vez, Alfredo, para você, Mioshi é marca de luxo? Eu disse, ainda não. Aí disseram, por quê? A gente tem roupa cara, os clientes são clientes de alto padrão. Eu disse, mas nenhuma marca de luxo tem mendigo na frente na Marcel Pinheiro. A gente tem uma loja na Marcel Pinheiro, a gente tem uma loja na Venâncio. Luxo não tem mendigo na frente. Mas Campina Grande, enquanto ainda não tem que ser feita essa separação. E por que tem que ser feita essa separação? A gente tem que lidar, quando a gente lida com comunicação, a gente tem que ser muito realista com a vida. E o mercado, ele é dividido. Ele é dividido de pobre e de rico. E ponto. A gente não tem muito o que discutir isso. E por que a gente não pode romantizar? Porque se vocês duas estão saindo daqui e aí vocês pegam um projeto de uma loja para o público B. Vocês não podem sonhar em atingir o público C, porque eles não querem o público C. Então a gente tem que ser bem sincero. Então Campina Grande, ela tem que dividir o pobre e o rico. Porque o pobre não quer, o rico não quer se misturar com o pobre, e o pobre, sem noção, sem consciência de classe, acha que é o rico porque parcelou esse iPhone. Entendeu? Aí a gente entra nessa questão Meu Deus, de marketing. Deus me perdoa. De marketing, Odete que tá marketing de influência, de definir bem um público, por exemplo. Porque um influencer que comunica para um público C, D, não vai divulgar para um público A, por exemplo. E as informações estão muito rápidas, né? Então, falando nesse ponto, quais critérios as marcas deveriam ter para poder contratar esse influenciador? Vamos lá. Analisando também essa questão dos valores dele enquanto marca e brand mesmo. Porque isso acontece muito. Eu acho que as pessoas esqueceram que hoje em dia influenciador também é uma marca. E aí eles precisam ter valores parecidos com a sua marca. O influenciador não sabe que é uma marca. Muitos influenciadores não têm essa perspectiva. Vamos lá. Toda vez que a gente vai falar de marketing de influência, tá? Que eu converso muito com o Bia nas redes sociais. Eu sou chamada da pessoa mais arrogante possível, porque eu tenho posições muito claras sobre marketing de influência. Antes da gente começar a falar de marketing de influência, a gente tem que definir o que é um influenciador. A gente precisa definir aqui, ponto. O que é um blogueiro? Um blogueiro é toda pessoa que tem um blog. Sim. Acabou. Porque blog é uma definição velha. Blog existe ainda, não deixou de existir. Eu sou jornalista, ele é jornalista porque a gente se formou porque tem jornal. O jornal não deixou de existir. Porque não existe jornal impresso. Mas existe o Jornal da Paraíba, é um jornal. O G1 é um jornal. O JPB é um jornal. Então, existe blogueiro, porque ainda existe blog. Aí vamos lá, qual é a diferença de um creator, de um criador de conteúdo para um influenciador? É muito clara. A diferença é muito clara. Todo influenciador, ele tem o que eu chamo de tripé da influência. Ele tem nicho, ele tem que ter um segmento, se ele não tiver segmento, ele não é ninguém. Ele tem que ter comunidade. Como assim, Alfredo? Ele tem que ter comunidade? Ele tem que ter uma galera esperando pela opinião dele. E ele tem que ter expertise. Ele tem que saber o que ele está se propondo a falar. Se ele não estiver sabendo o que ele vai falar, ele, para mim, não é influenciador. Então, se faltar uma dessas vertentes, ele é somente um criador de conteúdo. Aí a gente vai começar a conversar sobre o que vocês me perguntaram, sobre os critérios que uma marca precisa ter para poder contratar um criador de conteúdo. O primeiro ponto que eu acho que ela precisa ter é saber se aquele criador já usa aquela marca. É o primeiro ponto. Porque se ele já usa aquela marca de forma pagante, a gente entende que aquela marca já está dentro da vida dele, da rotina dele. Pela comunidade. A comunidade já entende que aquela marca faz parte da rotina dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer uma investigação muito grande.
até na polícia, se necessário, sobre um criador de conteúdo. Eu falo isso, aí o povo faz, meu Deus, Alfredo vai ter que ir na polícia para saber se vai contratar um creator. Vai. Porque se você... É uma imagem que você está atrelando a sua exatamente. marca. E isso é muito importante. E porque, por exemplo, tem marcas que não têm uma persona bem definida. E tem marcas que têm essa persona bem definida. E aí, quando você vai contratar um influenciador, é como se ele estivesse colocando um rosto ali na sua marca. Exatamente. Isso é extremamente... Nos meus contratos eu coloco que tanto eu, como influenciadora, quanto a marca tem que manter ética e ficar longe de problemas para que não comprometa nem a imagem dele nem a minha. É justo. Quando eu acho que toda marca, para contratar um influenciador... Gente, eu vou beber água porque eu falo muito. E a garganta já secou faz tempo. Vocês não liguem não, pessoal. Para uma marca contratar um influenciador, a primeira coisa que ela tem que definir é a brand persona dela. Quem sou eu como pessoa? Porque a gente vai chegar agora numa pincelada de humanização. Quem sou eu como pessoa? Então, digamos, eu sou uma marca de roupa. Onde eu ando, com quem eu falo, com quem eu brinco, quem é o meu contato de WhatsApp, quais são as festas que eu vou... Qual é o bar de Campina Grande que eu visito? Depois que eu defini isso, depois que eu me defini como pessoa, aí eu penso, quem é a galera que estaria na minha rodinha? É Bia? É Ceicinha? É fulana de tal? É fulana de... É Barcelos? Quem é a galera que vai pra minha rodinha? Então eu acho que pra marca que não quer perder um tempo muito grande, não é perder tempo, investir tempo muito grande fazendo todo um projeto de branding, então acho que ela tem que primeiro se definir como... Ela tem que se entender como brand e persona. Depois que ela entendeu isso, e ela entendeu a galera que vai pra rodinha dela, agora eu vou pra buyer persona. Quem é que eu quero atingir? Pronto. Respondido isso, aí eu acho que fica mais fácil pra ela. E porque eu disse ainda há pouco, não, vamos na polícia. A gente tem que ir na polícia, correto. Dá um exemplo. Você tem uma... Vou dar um exemplo a Corpus. A Corpus chamou um cara lá para fazer para servir de rosto para alguma campanha, alguma coisa, só que no outro dia o cara bate na mulher. E aí? E a gestão de crise? E a gestão de crise? Tu entendeu? No outro dia o cara tomou uma, dirigiu embriagado, bateu o carro, matou alguém, e aí... São imagens que se associam à marca. Você tá entendendo? Aí ele tava com o quê? Tava com a roupa da Corpus. Você entendeu como é grave, como é grande? Eu acho que Campina Grande ela está aprendendo agora como é trabalhar com marca. E ainda está repetindo na cadeira. Como é trabalhar com marca. Comunicação é algo extremamente sério. Eu costumo dizer que a gente é o início e o fim de tudo. A gente começa estruturando uma marca e quando a gente é o fim, a gente tem que divulgar essa marca. E no meio a gente é a gestão de crise. Entendeu? Então eu acho que é isso. E aí eu fico pensando, a gente tá falando sobre influenciadores. Como eu falo, moça, me desculpa. A gente tá falando sobre influenciadores e eu acredito que seja tudo muito mais complicado quando a gente vai falar sobre política em questão de gestão de crise e tudo isso. Não, de uma construção de imagem de um político, do brand dele, do fortalecimento da imagem. O político, além de influenciar, ele precisa convencer você a votar nele, a dizer que ele sim vai ser apoiar também, né? Naquela cidade. E não só isso, né? Apoiar e falar assim, não, fulano é meu prefeito, eu vou votar em fulano, ele vai me ajudar. Então, isso é muito mais complicado, né? Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu não vou ferir uns 10 direitos humanos para explicar isso. As pessoas, primeiro ponto, o público precisa entender que quem é influenciador também é cidadão. E que não tem nenhum tipo de problema dessa pessoa expressar o voto e a filosofia política dela, independente de quem seja ou de qual seja. Desde que não interfira na... Só que ela não pode interferir no voto do outro. Ela não pode... O primeiro ponto que esse criador de conteúdo, quando trabalhar com política, ele vai precisar entender é que ele tem uma comunidade diversa e que ele vai perder com isso. É o primeiro ponto. Ele tem que ter essa clara consciência para depois não postar vídeo chorando. Eu acho o auge quando o influenciador não posta mais. Tu não posta não, senão eu deixo seguir. Posta um vídeo chorando, camisa branca, a praia, né? O Fantástico adora isso. O povo lasca, mas no domingo de noite tá o pessoal com a camisa branca, o cabelo solto, cheio de frizz, na praia. Então,
Aqui é péssimo isso. Ele entendeu isso, mas ele quer seguir, então ele siga. Só que daí ele vai ter que começar. Né? Ele tomou um partido e ponto. Só que a forma que ele precisa tomar parte, se ele for uma pessoa séria, ele vai precisar entender que a comunicação dele vai ter que ser velada e estruturada. Na verdade, quem defende a política não é influenciador, é criador de conteúdo. Sim. Influenciador está preocupado com o nicho dele. Lembra aquele que eu disse? Nicho, expertise e comunidade? O influenciador está preocupado com o nicho dele. Quem divulga política na rede social para a sua comunidade é um criador de conteúdo e ok. E as regras que eu disse, regras não, as orientações que eu falei ainda há pouco, servem para ele. Então ele vai ter que entender que ele vai ter que segurar os BOs, porque são muito BOs. Ele vai ter que entender que ele vai ter que pagar terapia, porque hater é motivo de terapia. Hater é motivo de terapia de quem? É motivo de terapia. E ele está livre para fazer isso, contanto que ele tem um mínimo de ética, que a política nem sempre vai ter. São duas coisas que assim, as marcas não querem que influenciadores se envolvam. Na maioria das vezes é política e casa de apostas. E porque é tanto que muitos É o auge, tem gente que faz. muitas marcas, quando vai contratar um influenciador, elas perguntam: já fez alguma publicidade para casa de aposta? Tem algum envolvimento político? Na verdade, tem Tony, né? Quem fez publicidade para a Brás Company. Você trabalhava lá no marketing da empresa. E aí eu fiquei deslumbrada com tudo que acontecia. Eu achei incrível. Tanto é que eu fiz o meu TCC sobre isso. Porque pra mim foi tudo muito bem feito, tudo É o muito bem brand. articulado. Exatamente. Um brand e a persuasão que ele usou pra fazer da forma com que ele queria. E aí eu acho isso... É estranho de se falar, mas eu acho isso incrível. Não, assim, A forma que- questão técnica, quando a gente olha pra comunicação, foi perfeito. Exatamente. Ele pegou a massa burra. Meu Deus, Odete, vai embora. Mas Ele eu- pegou, vou dizer pra você por quê. Eu ouvi de uma pessoa dessa cidade quando eu disse: eu cresci numa casa que investimento é comprar casa pra alugar. Sim. Eu tenho essa base, não que eu faça isso, mas investimento. Compra ali uma casa, bota para alugar. Não vamos botar nos Estados Unidos, não, porque meu povo não sabe nem o que é dólar. Meu povo era da época de cruzada. Quando ele chega em Campina Grande com um dinheiro que só Deus sabe de onde ele tirou, ele faz aquele prédio suntuoso na beira do nosso cartão postal. Falo tudo Primeiro isso, meu pai. ponto. Primeiro ponto, ele chega com aquele prédio suntuoso na beira de um cartão postal. Ele pintia aquele cabelo dele igual um modelo de Thundercats, porque o cabelo feio da Bem gota. vestido. Com muito Extremamente bem vestido. Ele cria uma narrativa. Ele cria uma imagem, um estilo de vida. Ele criou um estilo de vida, ele não criou somente uma narrativa, ele criou um storytelling, ele criou um personagem, ele criou uma situação, ele deu o fator de mudança daquela situação, que é a chave do storytelling. Eu vou mudar a sua vida por conta disso. E essa questão que você falou sobre o investimento imobiliário, isso era uma coisa que ele utilizava a favor dele, porque investimento imobiliário é um dos mais conhecidos investimentos e os que mais lucram. Exato. E aí ele utilizou isso para fazer o exemplo com o criptoativo, o que deu super certo, porque na sua cabeça era um investimento que já existia, você já estava acostumado a saber sobre aquilo, e ele só trouxe mostrando porque você alugava os criptoativos e ele te pagava um rendimento. Isso é muito parecido com o que acontece no investimento imobiliário. Você compra uma casa, você bota uma pessoa para morar lá e ela fica lhe pagando os aluguéis mensalmente. Exatamente. Então, ele utilizou disso muito bem. Ele fez um exemplo muito bem feito para fazer com que todo mundo entendesse, do público C pro A, todo mundo conseguia entender exatamente qual era a intenção dele ali. Então, foi por isso Mas que eu ele também dividiu no muito bem TCC. o público, vou dizer pra você por quê. Ele pegou pela burrice do rico campinense. Ok, ele pegou pelo desejo do rico campinense querer se diferenciar do pobre. Sim, ele via essa necessidade das pessoas de ter um estilo de vida diferente, de mostrar que tinha De vencer na vida, Exatamente. de crescimento. E, Quando eu fui contratado para assessorar uma pessoa em Campina, que eu não posso dizer o nome mais nunca, ela pegou o Instagram dele, botou na minha mãe e disse assim: eu quero bater essa pessoa. Construa a minha narrativa com base nisso. Isso. E eu acho que ele usou, tipo, elementos da cidade
que era muito importante. Por exemplo, o São João, ele fez um camarote no São João que tinha um DJ lá, que quando parava... todo mundo queria pertencer a isso. Queria Um estar camarote naquele lugar. 01, amor, do Carnaval do Rio. Era open bar, era open food, era tudo. Com uma senhora estrutura. Sim, e aí ele sabia que as pessoas queriam estar naquele lugar, as pessoas queriam pertencer àquele estilo As de vida. fotografias dele pros famosos. Gustavo Lima, Messi, Neymar. Isso, tudo isso, ele atrelou a imagem dele a essas pessoas extremamente importantes, com grande influência, para que a outra pessoa veja, olha, fulano tá com ciclano, então ele é confiável. E aí a gente vê muito também Popó Freitas falando sobre isso, né, que ele dá entrevista no The Noite falando a respeito, porque ele também foi enganado. Então, tem tudo, ele utilizou de todos os pontos do marketing que ele podia utilizar, ele utilizou todos possíveis. Aí entra a questão do brand, né? Ele fez um brand muito bem feito, até que quando a bomba começou a estourar, todo mundo ainda suspeitou. Até ver ele foragido oficialmente e tendo um decreto pela Interpol ali, foi que os pessoal começou a cair a ficha. Mas enquanto isso não acontecia, todo mundo estava defendendo os valores que a empresa... Porque ele trouxe também, assim, a equipe de marketing dele, não sei se você fazia parte, foi extremamente inteligente. Ele estudou muito hábitos e costumes da cidade. Estudou muito. Ele estudou muito a filosofia do pessoal daqui. Então, o que é que eles pensam, o que é que eles defendem, valores religiosos. Gente, o homem ia para a igreja. Sim. Gente, o homem ia para a igreja. Ele ia para a igreja, ele estava Estava com políticos, estava em festas, aquele grupo de networking, tem gente que se formou na política, mas tem uma galera que se forma no vinho, tem uma galera que se forma no tênis. São comunidades. Ele não quis o racha ali por trás da Estação Velha, o racha de futebol ali. Ele não quis, gente. Ele quis o tênis do campestre. Ele soube de mirar e ele soube onde mirar e mirou bem e fez acontecer. Ele fez coisas horríveis, mas ele foi um grande case de marca pessoal. Sim. Tá entendendo? De comunicação persuasiva. Ele, pra mim, foi um Hitler. Uma vez a professora perguntou, Alfredo, uma marca pessoal de destaque, Hitler. Ela disse que o professor infeliz fez coisa tão ruim que ainda hoje é lembrado. Exatamente. É porque as estratégias são tão bem utilizadas que, querendo ou não, a gente vai lembrar. Não que a pessoa foi boa, mas que usou bem as estratégias. Soube usar, e ponto. Isso é um dos questionamentos que eu falo no meu TCC, porque até um marketing bem feito, dependendo de quem vai usar ele pode ser Mulher de Arthur Bender, ou muito ruim. Como é o nome? Arthur Bender. Ele é o primeiro nome em branding pessoal do Brasil. Leia essa pessoa. Eu tô lendo muito Robert Cialdini, que é de persuasão. A gente também tá com esse que a gente tá fazendo agora. Teoria da Duela? Ok. Olhando assim. Vamos fazer umas considerações finais, analisando de modo geral, né? Um resumo para que o pessoal de casa que esteja assistindo consiga recapitular. Questão de brand mesmo. E uma mensagem final. Vamos lá. O que eu deixo para quem vai assistir o podcast, seja aluno, seja professor, seja quem for, entenda que de forma muito grosseira, brand é um conjunto de comportamento e signos visuais que uma marca vai utilizar para criar conexão com a sua persona. Então, eu acho que a pessoa entendendo isso, ela já consegue fazer bastante coisa. A consideração que eu deixo sempre, em tudo para tudo, é repertório, questionamento. Você quer montar uma empresa, você entenda que você vai ter que entender do direito, do financeiro e do marketing. O último conselho que eu deixo, assim, se for para eu dar conselho, eu vou ter outro tempo de entrevista aqui. O último conselho que eu deixo é: escolha quem vai acompanhar o seu negócio. É extremamente importante que o seu time seja coeso. As pessoas costumam pensar, já não falo muito de humanização de marca, já não falo muito de branding bem feito, as pessoas costumam pensar que o branding é a rede social. Não, o branding é 360. Sim. O branding, ele é do porteiro à Gisele. Se eu vou falar numa coach, o branding é do porteiro à Gisele. Então, se as pessoas não tiverem essa noção, se as pessoas não tiverem esse conhecimento, elas não vão fazer uma marca bem feita. Podem fazer uma marca lucrativa, que é diferente. Mas bem feita, elas não vão fazer. E eu acho que é isso. Considerações finais, estudem, criem repertório, montem negócios fascinantes e me chamem para ajudar vocês.
E é isso, muito obrigada pela sua presença. Foi Eu muito, esqueci de agradecer, né? Obrigado, gente. foi muito enriquecedor aqui todo esse bate-papo que a gente teve. Tenho certeza que eu, Bia e todo mundo que tá assistindo adorou esse diálogo, né? Que saiu um pouco, foi bem fora da curva, foi muito bacana. Um pouco de tudo, né? De tudo, a gente falou um pouco de tudo aqui em 30 minutos, mas foi isso, eu agradeço bastante. E é isso, pessoal. Esse foi mais um podcast CZ. Curtam, comentem, compartilhem aí com a galera e se inscrevam no canal.